Olá, meninos. Então, agora nós vamos ver o estudo das frações geratrizes. O que seria isso? São as frações que geram uma dízima periódica. Nós vamos ver como nós podemos transformar uma dízima em uma fração. Então, seria o quê? Voltar a nossa dízima para uma fração. Então, a gente vai ver como nós vamos resolver isso. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Esse texto vocês não precisam copiar, então vocês vão fazer apenas a leitura. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de quando nós temos uma dízima periódica simples. Então, observem aqui que a gente tem uma dízima periódica, ela se repete sempre de 5 em 5. A nossa parte inteira, é zero, então a gente não tem uma parte inteira. A gente só tem o quê? A parte decimal. E ela começa logo a partir da vírgula. Começando logo a partir da vírgula, ela vai se repetindo. E o que nós chamamos de período, que é o número que vai se repetir, é o 5. Possui o quê? Apenas um número, é sempre o 5, 5, 5, 5, ele vai se repetindo. Quando nós temos uma fração com essa característica, nós vamos fazer o quê? Nós vamos copiar o período, que no caso aqui é o 5, e vamos dividir por 9. Por quê? Porque é a quantidade de vezes que ele aparece. Então, é 5, Então, apenas um número. Então, a gente vai colocar apenas um 9. Então, a gente copia o período no numerador. E no denominador, nós vamos colocar 9. Vai ser o quê? A quantidade de números que tem no período. Como é só um número, então a gente coloca só o 9. E quando eu tenho mais números, Observem que esse daqui é uma fração, uma dízima periódica simples, só que o nosso período aqui é o 43. Então, a gente tem dois números no nosso período. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos copiar o 43 no nosso numerador. E agora, no denominador, vai ser 99. Por quê? Porque eu tenho dois números no nosso período. Então, a gente coloca 99. Então, vai ser assim, a quantidade de números que tem no período, a gente vai acrescentando 9. Então, aqui o nosso período era só um número, então a gente colocou só um 9. Aqui eram dois números, que era 43, então a gente colocou dois 9 para ficar 99. Aqui eu tenho três números, Quem está se repetindo aqui é o 142. Como é ele que está se repetindo, São três números, a gente copia ele no numerador e divide por 999. 3 noves. Outro exemplo é quando, antes de iniciarmos o período, apresentam zeros depois da vírgula. Então, como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos, da mesma maneira, identificar qual é o período, que nesse caso o período é o 7, que é quem está se repetindo, e analisar quantos zeros eu tenho aqui, entre a vírgula e o período. Nesse caso, eu tenho dois zeros, então a gente vai fazer da mesma maneira. Período, a gente vai copiar no numerador, e o denominador a gente vai acrescentar um 9, Só um 9, por quê? Porque o nosso período é só um número, é só o 7. Então, a gente acrescenta apenas um 9. E como temos dois zeros aqui entre a vírgula e o período, nós vamos acrescentar eles. Então, 7 dividido por 900 é a nossa fração geratriz, dessa nossa dízima. Esses outros exemplos aqui são da mesma maneira. Aqui, nós temos um caso diferente. Aqui, nós temos
um número na parte inteira, né? Nesse caso é o número 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar. Então, 2 mais 0,555 e assim sucessivamente, né? Infinitamente. Porque a gente separou. Se a gente somar, a gente volta para o mesmo número. Então, a gente tem a parte inteira mais a parte decimal. Que, resolvendo essa parte aqui, é da mesma maneira anterior, né? O 5, que é o período, dividido por um 9, né? Por quê? Porque a gente tem apenas um número. E aí, nós vamos fazer o quê? Somar a parte inteira com a fração. Para isso, a gente precisa fazer o quê? Tirar o mínimo. Então, é só vocês tirarem o mínimo, né? Nesse caso, é como se fosse o número 1 aqui. Então, o mínimo entre 1 e 9 é o próprio 9. Agora, nós vamos ver quando nós temos a parte inteira, temos um número entre a vírgula e o período. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Nós vamos separar a parte periódica da parte não periódica. Qual que é a parte não periódica? Aquela que não vai se repetir. Quem é que não está se repetindo? 2,3. Então, a gente vai copiar o 2,3, né? E onde a gente tirou os números, a gente vai colocar um 0 e copiar o resto, né? A parte do período. Então, observa, no lugar do 2 a gente colocou um 0, no lugar do 3 a gente também colocou um 0. E copiamos, né, a nossa parte periódica, né, que é o 5. E aí a gente vai separar, transformar eles em uma fração, do jeito que a gente já estava vendo. Olha, 2,3 a gente pode fazer o quê? Só andar com a vírgula, né? A gente andou com a vírgula uma casa para a direita, então a gente tem uma divisão por 10. Se fosse 2,33, a gente teria andado duas casas, então a gente faria o quê? 233 dividido por 100. Foi o que a gente escreveu aqui, 23 dividido por 10, porque a gente andou com a vírgula só uma casa. Mais, né? E aqui, resolver daquela maneira que nós já vimos ali anteriormente, chegamos em 5/90. Chegando nisso daqui, vocês vão fazer o quê? Tirar o mínimo entre 10 e 90 e resolver, né? A soma de fração com denominadores diferentes. Esse outro exemplo aqui também é parecido. E aí, vocês vão para os exercícios. No primeiro exercício, né, vocês vão fazer o quê? Determinar a fração geratriz. Então, é só transformar essas dízimas em uma fração. Então, a primeira coisa é determinar o período, né? Qual que é o período aqui? O 8. Então, vai ser 8 sobre... Quantas vezes ele apareceu? Uma, né? Então, a gente acrescenta só 9. Então, essa daqui é a nossa fração geratriz. É o que vocês vão fazer aqui nos outros. Aqui também é para vocês determinarem quais são, né, as nossas frações geratrizes. Então, aqui, vocês vão observar como é que é as nossas dízimas. Nesse caso aqui, elas têm a parte inteira. Então, vocês vão resolver de acordo quando a gente tem a parte inteira, né? Então, a gente vai fazer o quê? Separar a parte inteira da dízima periódica. Então, é 3 mais 0,222 e assim sucessivamente. E aí, a gente vai transformar o quê? Isso daqui em uma fração. Então, vai ser 3 mais... Quem é o nosso período? O 2. Então, é 2 dividido... Aparece só um número, né? O nosso período é um único número. Então, a gente acrescenta só 9. E agora, tirar o mínimo. Então, aqui é como se fosse 1. E aí, o mínimo entre 1 e 9 é o próprio 9, né? E aí, a gente vai fazer o quê? Resolver agora os numeradores, né? Tiramos o mínimo.
nós podemos resolver de duas maneiras, né? Multiplicar cruzado, fazer 9 vezes 3 e somar com 1 vezes 2, ou a gente faz a regrinha. Divide pelo numerador e multiplica pelo numerador, né? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Fazendo assim, vai ficar o quê? 9 dividido por 1 é o próprio 9, vezes 3, 27. Mais, né, porque nós temos esse mais, e aí a gente vai repetir o mesmo processo, só que com a outra fração. 9 dividido por 9, 1 vezes o nosso 2, é o próprio 2. Aí a gente soma, né? 27 mais 2, 29 dividido por 9. Essa daqui é a nossa fração geratriz da nossa dízima 3,2222. E na próxima questão, vocês vão representar, né, escrever a fração geratriz desse número aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no privado ou no grupo.